Falamos agora, direto da Clínica Odontológica Dr. Giovanni Pedruzzi, com o próprio Dr. Giovanni Pedruzzi. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Para mais qualidade de vida, já temos um caso aqui na tela. Esse caso, Rosé, é aquele caso clássico que a gente sempre fala de fechar o diastema, colocar as lentes de contato sem desgaste algum da superfície do dente. Nesse caso não vai broca, não tem nenhum desgaste, não precisa anestesiar e fica pronto no mesmo dia, por incrível que pareça, porque é um trabalho em cerômero, é uma mistura de porcelana com resina, um material mais moderno, mais atual, que permite que a gente faça no mesmo dia, né? Então a gente vê até pela roupa do paciente que realmente foi feito na mesma tarde. Tá comprovado que é no mesmo dia. Eu adoro o doutor falar que não vai broca, quer dizer, não tem aquele barulhinho. Não tem barulhinho, e nem anestesia. Nem anestesia. Assim, que não tem sofrimento realmente. Que é acho que o paciente mais teme. Exatamente. E nesse caso a gente não fez o clareamento, né? Na maioria dos casos a gente faz o clareamento antes. Mas nesse caso a questão dele, o defeito que desagradava ele era apenas o espacinho. Então foi muito simples, né? Realmente algumas horas de tratamento a gente já fechou o espaço e deu um sorriso que é o que ele queria, né? Que é um sorriso sem o defeito ali do diastema, né? Agora muitas pessoas têm o diastema, né? Que é esse espacinho entre os dentes e fica bem mais harmonioso o sorriso sem o diastema. Um sorriso, digamos assim, padrão, aquele padrão estético, não tem esses espaços, né? No meio dos centrais tem aquele freio no lábio e às vezes esse freio labial ele é muito pronunciado e não permite que os dentes se encontrem. Então aí fica essa frestinha. Essa frestinha às vezes atrapalha até para falar. Ou então o paciente se acostuma, mas o defeito estético permanece. E é tão simples a gente solucionar, né? A gente consegue realmente fazer num dia, muito rápido. E então não tem por que a pessoa permanecer, a menos que ela não se importe com isso, né? Não é obrigado a fazer, mas é um defeito estético muito fácil de solucionar realmente. E aqui esse paciente poderia ter feito também, agregado a esse tratamento, um clareamento. Um clareamento, né? que é esse caso exatamente. Nesse a gente fez só o clareamento. Só o clareamento. A gente fez a mudança de tonalidade com o clareamento a laser, tá? Tu vê que aqui também é no mesmo dia, olha pela camiseta dele, né? Então, num dia de clareamento a laser, olha a diferença que já deu, já mudou o tom do dente. Muitas vezes a gente faz uma segunda consulta, ou até uma terceira, mas isso vai depender de como é que estão os dentes. A gente tem uma escala de cores, né, que a gente mede a tonalidade do dente e a gente sabe mais ou menos até onde a gente consegue ir com um dia de laser, né? Uns 30, 40 minutos a gente consegue uma mudança de tonalidade muito grande. E isso dura muito tempo. Então o tratamento não é à toa que é o mais procurado, né, o clareamento, porque ele dura, ele é um tratamento de um custo-benefício excelente e que não altera a estrutura do dente. Antigamente tinha que ficar usando aquelas moldeirinhas de silicone até um mês, né, no mínimo 2 semanas, dormindo com elas. Hoje a gente consegue fazer no consultório com toda a segurança, protegendo a gengiva para que não tenha retração na gengiva, porque quando acontece a retração ela não volta. E aquele tratamento caseiro, ele muitas vezes ele tem esse perigo, né? Então, sobretudo aqueles que não são feitos por profissional, aqueles que a gente compra pela internet, enfim, isso tudo agride realmente o dente. A gente precisa fazer o clareamento seguro, que são esses que a gente está mostrando aqui, né? E isso de acordo com a vontade do paciente. A tonalidade? Exatamente. Claro que tem um limite, né, Rosé? A vontade, muitas vezes o paciente normalmente quer o mais branquinho possível. Quer gritar, aquele branco mais branco. Mas a escala, a gente naturalmente, com os dentes naturais, a gente não consegue ir nos tons mais brancos que tem. Existe um limite, né? Se a gente quer um sorriso extremamente branco, aí tem que ser com facetas ou lentes de contato. Porque a escala da Vita, que é uma escala alemã, que é uma referência, ela tem em torno de 30 cores ali. E as 3 mais claras não chegam no clareamento, né? Essas cores realmente tem que fazer daí as lentes de contato, que é um tratamento bem simples, né? Se a gente fosse fazer nesse caso, a gente faria possivelmente sem desgaste algum. Iria colar na frente do dente, lâminas bem fininhas de porcelana. A gente sempre mostra, né, nesses casos. Sim, né? Porque todo mundo quer saber, realmente tem curiosidade. Se a gente olhar a televisão, a maior parte das atrizes e atores já estão usando as facetas, né? Nesse procedimento. É um tratamento que hoje em dia não tem por que não fazer, sabe? Porque, imagina, o dente permanece com toda a sua estrutura
sem mexer, intacta. Sem né? abalar as propriedades do dente, muito pelo não contrário, vai né? Até desgastar. protege o dente, como a gente já mostrou no programa da semana passada. Isso mesmo. Então essas lentes são coladas na frente do dente e o dente permanece ali. Se um dia a pessoa tirar essas lentes, o dente vai estar exatamente como ele estava antes ali embaixo. Até protege de um eventual desgaste, né? Porque essas porcelanas não desgastam. Né? Aquelas que a gente faz, as mais modernas, a pessoa pode escovar em cima, pode fazer o que quiser, ela não vai ter desgaste algum, não vai perder o brilho. Mesmo fazendo bruxismo, apertando os dentes, a porcelana não vai desgastar. Claro que se o paciente faz bruxismo e vai usar as lentes de contato dentais, que são bem fininhas, o recomendável é que esse paciente use uma plaquinha para dormir, porque o bruxismo ele coloca em risco o tratamento. Mas a realidade é que o próprio bruxismo, o tratamento para ele já é uma plaquinha, então é igual, né? Na realidade ele teria que usar a plaquinha, igual, então sem dúvida, não mudaria nada. Até para contenção, muitas vezes a pessoa usou aparelho, né? E a plaquinha de bruxismo, além de tudo, além de proteger e tratar o bruxismo, ela vai manter os dentes na posição. Né? Aquele ferrinho que às vezes se cola atrás dos dentes, se a pessoa usar uma placa de bruxismo na arcada referida, vamos supor que seja na inferior ou na superior, essa arcada não vai ter movimentação alguma, né? Então ela serve também como uma contenção. Agora um outro caso daí mais amplo, né, que aqui a paciente usava dentaduras, né? Aqui a gente vê que é um sorriso um pouco artificial, que está faltando coisas, né? Exatamente. O lábio dela nem aparece, inclusive. Porque com o tempo o dente vai gastando, o lábio vai descendo, né? A gente vê que o sorriso não tá legal, né? E a gente fez daí um sorriso com os dentes, um dente fixo, né? Um dente italiano ali, muito mais estético, né? Dá pra ver que é uma mudança grande, né, na estética. Muito grande. Mas o principal, quando a gente usa de implantes, né, quando a gente faz implantes, são 4 implantes na arcada inferior e 6 implantes na arcada superior, para quem usa dentaduras. E esses implantes fazem o sorriso inteiro fixo. A gente não precisa remover nunca mais, nem para limpar, nem para coisa nenhuma, e vai conseguir ter uma mastigação plena, né, muito mais eficiente do que a dentadura, sem sentir dor nenhuma. E a estética e a autoestima ficam outras, né? Porque imagina, a pessoa esquece que usa uma prótese, né? Ela tem os dentes, ela tem a sensação de poder morder, de escovar os dentes com a prótese no lugar, sem precisar tirar. Então realmente é uma mudança muito intensa na vida da pessoa. E eu adorei a palavra que o doutor usou, sentir-se plena, Sim. Que é o que a gente precisa, né, doutor? Porque a autoestima, quando a gente usa prótese móvel, a gente vê todos os pacientes falarem isso, né? Que ele se sente constrangido, às vezes ele vai fazer uma cirurgia no hospital, tem que tirar a prótese, as pessoas vão ver ele assim, às vezes vai num restaurante e entra um alimento por baixo da prótese, e aí ele tem que ir no banheiro tirar a prótese para limpar. Isso é um incômodo muito grande, todos os dias, né? E isso afeta muito então a autoestima. Quando faz os implantes, além de ter a capacidade mastigatória, ele se sente assim, tendo os seus dentes, ele esquece que um dia perdeu os dentes. E essa capacidade mastigatória, ela traz saúde, porque a pessoa começa a comer coisas que antes não podia comer. Tem o pessoal de idade, assim, com mais de 60 anos, que usa prótese móvel, ele se priva de comer a maioria dos alimentos mais consistentes, as frutas, as carnes. Ele tem que cortar muito fininho ou então deixar de comer. E mesmo assim machuca, né? Mesmo assim cortando fininho. Então os implantes, eles trazem, além de tudo, o conforto de poder mastigar e poder mastigar qualquer coisa sem sentir dor alguma. Então é uma mudança drástica na qualidade de vida. E o principal, que a gente pode se sentir pleno, seja um homem, eu disse plena, mas seja homem ou mulher, independente do sexo da pessoa, em qualquer caso. Sim. Não só a dentadura, né? Qualquer coisa que esteja incomodando a pessoa pode ser resolvido de uma maneira fácil, rápida e de uma maneira que caiba no bolso de cada um plano que caiba no bolso, né? Sim. Realmente a gente tem que fazer uma consulta, ver a fundo com um profissional qualificado, porque precisa se fazer um planejamento para se executar um processo. Sim, sem dúvida. Com sucesso. Quando a gente faz um caso de implantes como esse, o planejamento ele é a coisa mais importante. A gente já mostrou casos aqui onde a pessoa fez implantes e não ficou legal por causa do planejamento. E a gente aí teve que fazer novamente. Isso é muito chato, né? Porque a pessoa acaba,
acaba gastando 2 vezes, acaba sofrendo 2 cirurgias, um processo desgastante, né, emocionalmente. Então é importante que se acerte de primeira, que se faça um ótimo planejamento, que se projete o caso. Muitas vezes a gente usa aquele test drive que a gente sempre fala, né, de poder ir para casa com um sorriso sem ter feito nada ainda, só esteticamente ver como é que vai ficar. A gente mostra sempre dezenas de casos aí em fotos, os casos que a gente faz aqui, que a gente fotografa aqui, tudo é feito aqui no mesmo prédio. Meu pai é que cuida do laboratório ali há mais de 30 anos. Tem, né, a sintonia, né? Tem essa integração, né? Sim, muito importante, claro. Porque é 50% cada um, né? Não adianta eu fazer um trabalho aqui buscando toda a excelência, né? E lá o laboratório não fazer, não corresponder, né? Então tem que ter essa integração das duas partes, e aí o resultado certamente vai acontecer, né? Por isso que a gente passa essa segurança para o paciente. Sempre tem solução, e a solução está ao alcance, sim, de todas as pessoas. Porque é um momento delicado que a pessoa joga as suas frustrações, os seus desejos para chegar a um resultado como esse. Às vezes, quantas vezes tu está planejando arrumar o sorriso, né? Chegar a um resultado. Sim. Né? Tem alguma coisa que está te incomodando, tu vai protelando, aí resolve fazer. São anos, às vezes, que o paciente se prepara, né, para fazer um trabalho desse, e ele tem que confiar no profissional. Claro, né? a primeira então, relação é de confiança. Tem que fazer tudo aquilo que a modernidade nos trouxe para conseguir planejar e executar o trabalho dessa forma. A gente citou na colocação dos implantes, então a gente sempre faz a tomografia. Isso é fundamental, porque a tomografia vai mostrar exatamente aonde estão os acidentes anatômicos ali que a gente não pode colocar implante, aí coloca com segurança nas áreas que são adequadas, vai mostrar o comprimento, a espessura do implante, o tipo do implante, né? Tem vários modelos de implantes, enfim. Muitos dos casos que a gente mostra, a gente faz com carga imediata, não precisa esperar mais aquele tempo de osseointegração do implante, né? A gente coloca o implante e já molda na sequência. Às vezes, em menos de uma semana, a gente consegue já colocar os dentes fixos, definitivos. Então isso é uma revolução. São mínimos os casos onde se precisa ainda fazer enxertos, tempo de espera. Claro, quando não tem osso, aí tem que reconstruir, vai levar mais tempo. Mas a grande maioria a gente consegue fazer até mesmo com carga imediata. Porque tem os implantes mais curtinhos, que mesmo que tenha pouco osso, a gente consegue colocar os dentes. Então a odontologia trouxe diversas facilidades, e hoje em dia todos podem ter um sorriso fixo e poder mastigar bem os alimentos, sorrir sem precisar tirar os dentes. Tudo isso a gente traz, né, aqui, disponibiliza, porque a odontologia mudou muito nos últimos anos, né? Que bom, né? Ter saúde e estética e resultado, que é o que a gente mais quer, né? Isso mesmo. Poder dar um sorrisão, como essa moça tá dando aqui. Eu achei o máximo que a gente, claro, liga pra beleza, né? O rosto dela mudou, o nariz dela já estava para baixo, como a gente diz, né? Sim. O tempo é cruel, né? Mas essa transformação já fez toda a diferença, inclusive no rosto dela, né? A harmonia. Sim. Exatamente. Era uma paciente que não tinha muita idade ali, né? Na faixa aí dos 55, 60 anos. Mas tu vê que além de a gente encumpridar os dentes, colocar um dente mais clarinho, um dente mais harmônico com o rosto dela, os benefícios maiores são aqueles que a gente não vê com um sorriso, mas ela sente todos os dias. Com certeza. Ela sente na hora de comer, na hora de, né, tomar o café da manhã, poder morder uma fruta, uma maçã, fazer o que ela quiser, né, com os dentes fixos, poder desfrutar, né, dos prazeres aí de uma boa alimentação e da saúde que isso proporciona. O bem-estar. Isso mesmo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.